quando as coisas não saem conforme o planejado? Como isso impacta o seu ser, as suas emoções? Você lida de que forma quando tudo que você planejou não sai em conformidade à previsibilidade da sua mente? Eu sou a Tereza Cristina, facilitadora ativacional, e estou aqui nesse local relembrando quando eu cheguei nesta cidade em uma mudança radical de vida, e a minha mente tinha planejado todo o cenário, mas nada saiu conforme o planejado. E eu tenho que falar uma coisa: eu virei para Deus tempos antes e falei: Deus, eu entrego a Ti os meus sonhos, os meus planos, e que eu seja conduzida por Ti. E aí veio o agir de Deus, que me conduziu nesse processo, inclusive nessa mudança para essa cidade, após eu soltar. Eu fiz o encerramento de alguns ciclos, e quando eu soltei, quando eu estava liberada para uma mudança de território, quando eu já estava com uma parte da minha vida, vamos dizer assim, pronta para um novo ciclo em um novo local, em 15 dias eu vim parar aqui nessa cidade e morei aqui nesse local por menos de um mês. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Nesta época, isto foi em 2022, eu estava totalmente voltada para esse desenvolvimento da inteligência espiritual, recebendo vários direcionamentos que Deus estava me dando. Porém, hoje eu vejo que eu ainda estava muito em uma mente egóica, vamos dizer assim, ilusória. Em que sentido? Eu não estava tendo discernimento dos direcionamentos que Deus estava me dando e daquilo que vinha do meu ego. E aí eu fiz um planejamento. Eu falei: opa, agora eu vou para lá, vou começar a trabalhar. Essa pessoa que apareceu no meu caminho na época e hoje é uma amiga do coração, uma amiga de alma. Na verdade, ela já é uma alma amiga que com certeza já estava aí nos planos divinos de aparecer no meu caminho, nesta missão que eu tenho aqui. E aí ela me trouxe. E quando eu cheguei aqui, o primeiro impacto emocional foi muito forte para mim. Naquele momento eu não tinha estrutura, pois era uma mudança tão radical. E quando eu cheguei no local, estava tudo de cabeça para baixo no local. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou morar e trabalhar aqui? O impacto emocional que eu tive foi tão grande que eu tive um espasmo muscular na coxa. Eu não sabia o que era, até então nunca tinha tido um espasmo muscular, mas como eu sou curiosa, questionadora, e aquele negócio estava assim, ó, pulsando, eu fui entender. E aí falou lá que uma das causas do espasmo muscular é quando você tem um impacto emocional muito forte. E por que eu tive esse impacto? Primeiro, porque era uma realidade totalmente diferente da que eu sempre vivi. E segundo, de forma mais prática, é porque saiu do meu controle, do planejamento da minha mente, de como as coisas seriam, o passo a passo, e eu realmente precisava de um local para morar, trabalhar, que fosse acessível dentro do planejamento financeiro que eu fiz. E aqui é uma cidade de alta temporada. Em determinadas épocas eu vim em janeiro, logo após o Réveillon, então a cidade estava cheia de turista, as locações lá no alto, poucos lugares acessíveis e também, com uma certa, vamos dizer assim, que desce para morar, para morar, para trabalhar.
E eu falei, como é que eu vou fazer? E foi aí que eu tive que parar e respirar, e com a estrutura emocional e espiritual que eu tinha na época, eu pedi o direcionamento de Deus. Foi muito difícil para mim lidar com essa situação, até porque eu fiquei muito sem graça de falar com a minha amiga o que estava acontecendo. Afinal de contas, eu era muito grata, eu estava muito grata por ela ter me ajudado, mas ao mesmo tempo hoje eu vejo que também era um ponto de maturidade emocional que eu precisava de trabalhar. O fato é que eu saí igual uma doida procurando um novo local, conversando com pessoas, olhando na internet, e finalmente, depois de um tempo, eu consegui ir para um outro local aqui perto e que eu também passei mais perrengues. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: muitas vezes as coisas saem conforme o planejado, outras vezes não saem conforme o planejado. E aí, existe dois pontos também. O planejamento da nossa mente, de forma muitas vezes não tão realista, e criando uma expectativa de que as coisas vão sair exatamente conforme a previsibilidade dela. E existe o outro ponto, que é o ponto do planejamento realista, onde você coloca no papel, onde você se planeja, mas você também coloca ali os pontos de atenção. Muitas vezes as coisas não vão sair exatamente conforme o planejamento feito. E aí que vem a necessidade, vamos dizer assim, de estarmos abertos a evoluir sempre, a desenvolver a inteligência emocional, a inteligência espiritual. Pois é isso que vai fazer a diferença, a maturidade emocional e a maturidade espiritual. Com esse acontecimento, eu já trabalhei mais algumas coisas, depois passei diversos perrengues aqui também, mas ainda em um estado que foi muito difícil para mim. Eu tive algumas reações emocionais, reações do meu corpo, que naquele momento mostravam que eu estava reagindo e não agindo ao imprevisto que aconteceu. Mas ao mesmo tempo eu estava me conectando cada vez mais com o divino, com o todo, com Deus. E isso me deu estrutura para, naquele momento, com a consciência que eu tinha, tomar decisões, ações para me ajudar a resolver, a solucionar o problema que estava diante do meu caminho. E eu estou falando isso com você, pois na sua vida e no seu negócio, no empreendedorismo com propósito, muitas vezes os planos de Deus, a sua missão envolverá desafios imprevistos que vão sair totalmente do planejamento da sua mente egóica, do seu planejamento concreto. E é aí que você, se conectando com a sua espiritualidade, com o seu ser divino, né, com o seu ser, com o seu eu superior, com Deus, e pedindo esse direcionamento, é que as coisas vão passo a passo se ajeitar. A primeira orientação que eu te falo é: respira, para e respira. Pois uma das principais reações é o susto, a ansiedade, o medo, às vezes a raiva, dependendo, né, de como a pessoa enxergou aquela situação, pois saiu do planejado. E segundo, faça a sua conexão, observe, sinta, as respostas vêm. Nem sempre quando você quer, não é no tempo da sua mente, da expectativa da sua mente. Às vezes, nem vai ser exatamente naquele momento, mas algum sinal, algum direcionamento você terá para aquele momento.
mas é necessário essa conexão interior. E eu te convido a conhecer a comunidade Ative. É uma comunidade de empreendedores co-criadores que estão seguindo o seu chamado de alma, o seu propósito, a sua missão no empreendedorismo. Todos nós temos uma missão, um propósito maior, que aqui, nesse mundo físico, nós podemos concretizar quando entramos em ação, com planejamento, mas sem se prender a uma rigidez de que tudo sairá. Faz parte o movimento, os imprevistos, mas até isso, a gente sabendo lidar melhor aqui dentro, conseguimos ter mais maturidade para no nosso planejamento estratégico da nossa vida, para co-criar os nossos objetivos, os nossos sonhos, para também co-criar, manifestar, estruturar e sustentar esta empresa, este negócio com propósito, agirmos com mais sabedoria, discernimento, plano de ação, fazendo o que precisa de ser feito em cada etapa, com consciência, ou melhor, com mais consciência, com mais autorresponsabilidade e sabedoria interior. Para você que quer saber mais sobre como funciona na prática a comunidade Ative, é só digitar aqui Ative nos comentários. Então é isso. Esse foi o Bora pra Reflexão de hoje e até a próxima. Eu vou continuar aqui lembrando com gratidão por este momento que eu tive, por estes aprendizados para eu chegar onde eu cheguei hoje, com mais maturidade, com mais clareza, com mais consciência e, é claro, ainda desenvolvendo todos esses pontos que é uma jornada de evolução. Afinal de contas, estamos aqui sempre em evolução. Gratidão, empreendedores co-criadores! Desejo sucesso no empreendimento de vocês e, querendo saber mais, digite Ative! Tchau, tchau!